Vamos viajar com o apóstolo Paulo nas viagens missionárias dele, né? Então, aqui estavam em Antioquia da Síria, eles estavam reunidos e ali o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Então ali eles oraram, jejuaram, impuseram a mão sobre os dois, né? E eles ali viajaram, desceram até Seleucia, que era uma cidade portuária, né? Partiram dali para a ilha de Chipre, né? E chegando em Salamina, anunciaram a palavra de Deus aos judeus e tinham João como auxiliar. Eles atravessaram a ilha até Pafos, daqui de Salamina a Pafos, e acharam um homem que desejou ouvir a palavra. Este homem estava em companhia de um mago, falso profeta, que era judeu. O nome dele era Bar-Jesus. E ele ficava ali o tempo todo procurando tirar a fé do procônsul, que era o governador da ilha. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que aquele homem ia ficar cego por um tempo. E o procônsul, vendo aquilo, né, ficou maravilhado e creu na doutrina do Senhor. Eles saíram dali, viajaram de barco, com certeza, foram para Perges. Estão vendo, acompanhando? E ali em Perges, na Panfília, tá vendo aqui, nessa cidade de Perge. E João, daqui, ele voltou para Jerusalém. Ele não continuou com eles, ele seguiu até Perge. Então, saindo de Perge, depois que eles pregaram, né, foram para Antioquia da Pisídia. É outra Antioquia, aqui é Antioquia da Pisídia. E lá entraram na sinagoga e Paulo teve oportunidade para pregar. Os judeus convidaram Paulo para voltar no sábado seguinte. E uma semana depois, eles reuniram quase toda a cidade ali para ouvir a palavra. Graças a Deus. Os judeus ficaram com inveja, gente. Começaram a blasfemar e contradizer o que Paulo falava. Aí Paulo disse: eis que nos viramos para os gentios, visto que rejeitaste a palavra de Deus. Os gentios, exatamente, é todo aquele que não é judeus, que somos nós, não é? Aí eles se alegraram muito e ficaram felizes, né? E começaram a glorificar e muitos ali creram. Sabe o que foi que os judeus fizeram? Incitaram as mulheres devotas de alta posição, ou seja, mulheres ricas, e os principais ali daquela cidade para expulsar Paulo e Barnabé. E ali, Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés e partiram para Icônio. A viagem continuou. Aqui, ó, tá vendo? Icônio. Sempre, toda cidade que eles chegavam, eles primeiro pregavam aos judeus. E ali, na sinagoga, em Icônio, creram uma multidão, tanto de judeus como de gregos. E ali a cidade ficou dividida. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. E ficaram sabendo que planejavam apedrejá-los. Então fugiram para Listra e Derbe. Aqui, ó, cadê Listra? Listra e Derbe, que eram cidades da Licaônia. Licaônia é tudo isso aqui amarelo, tá? Aí foram para Listra e Derbe. Em Listra, aqui, na cidade de Listra, um coxo de nascença foi curado por Paulo, vendo que aquele homem tinha fé. Vocês lembram quando Jesus dizia assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou? Lembram? Nos evangelhos. A multidão, vendo aquilo, quis adorar Paulo, chamando Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Eles não aceitaram de jeito nenhum ser adorado. E ali Paulo foi apedrejado, né, na cidade de Listra, por judeus, gente. Por judeus que tinham vindo de Antioquia e de Icônio. Ali ele foi apedrejado ali em Listra, né? Aí ele foi arrastado para fora da cidade, tido como morto.
aqui em Listra, certo? Aí os discípulos, os cristãos, os novos convertidos, os judeus que tinham aceitado Jesus, né? Rodearam Paulo e Paulo se levantou, entrou na cidade e no dia seguinte foi para Derbe, a cidade de Derbe. Ali, muitos aceitaram Jesus, fez muitos discípulos, ganhou muitos filhos na fé. Aí ele volta para a cidade de Icone, aqui ó, Icone, Listra e Antioquia. Agora, exortando os novos convertidos, não mais pregando, mas ensinando e exortando os novos convertidos a perseverarem na fé. Aí em cada cidade que ele passou, ele elegeu em cada igreja anciãos, as igrejas que estavam começando, não é? E os encomendando ao Senhor. E ali eles voltaram para Antioquia da Síria, tá? O percurso foi esse. Aqui, rodearam e voltaram para Antioquia da Síria, tá? Agora, passa um tempo, né? Não posso entrar nos detalhes. E aí, eles começam a segunda viagem missionária. Agora, não mais com Barnabé, agora com Silas. Porque Barnabé, ele queria levar João de novo. Mas Paulo disse não, ele não acompanhou, ele não fez essa viagem toda com a gente. Aí houve assim, digamos assim, um desentendimento, não é? E ali, quem partiu com ele foi Silas, certo? Eles iniciaram a viagem, saindo de lá, passando para aqui. Agora é o verde, tá? Eles passaram pela Síria, aqui pela Síria e Cilícia. Saíram da Síria, né? Assim, ó, da Síria. Aí, ó, da Cilícia. Fortalecendo as igrejas. Aí passaram por Listra e Derbe, ó, Derbe aqui, Listra, tá vendo? E lá eles conheceram Timóteo, do qual davam um bom testemunho. Paulo quis que Timóteo os acompanhasse nessa viagem. E assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número, certo? Aí eles atravessaram a região frígio-gálata, chegando em Mísia, aqui ó, estão vendo essa lista verde aqui? Atravessaram toda essa região, aí chegaram aqui ó, atravessaram, né, toda a região frígio-gálata, chegaram aqui em Mísia. Aí eles queriam ir para Bitínia, eles queriam subir, mas o Espírito Santo não permitiu, né? Aí eles desceram, o Espírito de Jesus, diz a Bíblia, né? Não permitiu. Aí eles desceram para Troade, aqui, ó, vocês estão vendo, né? Aqui em Troade, tá vendo? Aqui. Aí lá, ele teve uma visão onde um homem lhes rogava que passassem a Macedônia. Aí eles navegaram, passaram daqui, aí passaram por Samatrócia, para aqui, ó, Samotrácia, aqui em Samotrácia, cada nome, né? E no dia seguinte, para Neápolis, aqui, ó, subindo mais, aqui, tá? Em Neálopes, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, aqui vizinho mesmo a Neápolis, certo? Aí, Filipos é uma colônia romana. Aí, em Filipos, na beira de um rio, se deu a conversão de Lídia. Aqui, ó, em Filipos tinha um rio, certo? Lídia, ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então, depois que ela foi batizada, né, ela creu, ela foi batizada nas águas, ela e a sua casa rogaram que eles entrassem na sua casa e ali ficassem, né? Aí eles ficaram um tempo. Então, em Filipos, aqui nessa mesma cidade, em Filipos, eles foram presos porque expulsaram um espírito adivinhador, uma moça
que vinha acompanhando eles. Aí, sigam estes homens, servo do Deus Altíssimo. Assim, ela estava com espírito de adivinhação. Aí Paulo expulsa aquele espírito daquela moça e ficou, a cidade ali ficou, como é que diz assim, com raiva dele, né? Irado com ele. Aí eles foram presos. Paulo e Silas ali na prisão cantavam e oravam quando deu um terremoto, né? E ali as cadeias se abriram, eles ficaram todos soltos, os prisioneiros. Aí o carcereiro, quando viu aquela situação, quis se suicidar, porque ele era responsável por aqueles prisioneiros, né? Mas Paulo não permitiu. Paulo disse, não, estamos todos aqui. Aí o carcereiro disse, o que é que eu faço para que seja salvo? Aí Paulo não perdeu a oportunidade, disse, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. E ali, aquele homem aceitou Jesus, toda a casa dele. Aquele homem foi, aquele carcereiro foi, lavou as feridas de Paulo, né? Aleluia, Jesus. Aí, quando foi os magistrados, eles tomaram conhecimento, né, que Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, vieram se desculpar, aí mandaram que se retirasse da cidade. Aí Paulo disse, não, vocês querem que eu saia na calada da noite? Não, vocês venham pessoalmente me pedir desculpa de manhã cedo. E ali, assim, eles fizeram, né? Aí, eles passaram por Anfílopes, Apolônia e chegaram na Tessalônica. Aqui, ó, de Filipos vieram por Anfípolis, Apolônia, aí chegaram aqui em Tessalônica. Lá eles pregaram na sinagoga por 3 sábados seguidos. E muitos gregos e judeus creram. Mas os judeus, movidos de inveja, alvoroçaram o povo. E eles tiveram que sair de noite para Bereia. Aqui, ó, de Tessalônica, foram para Bereia. E ali, na cidade de Bereia, eu, vez por outra, eu tenho falado aqui nesses judeus convertidos, né? Era Paulo pregando e os bereanos examinando nas escrituras para ver se era como ele estava falando, né? E ali muitos creram. Quando os judeus de Tessalônica, aqui, ó, de Tessalônica, souberam que Paulo anunciava também a palavra em Bereia, foram para Bereia, olha só, gente, agitar a multidão, e Paulo teve que sair da cidade, aí foi para Atenas e ficou lá esperando. Cadê Atenas? Atenas. Aqui, ó, ele desceu, viajou, aí chegou aqui em Atenas e lá ele ficou esperando por Silas e Timóteo, né? Em Atenas, Paulo foi chamado de paroleiro e pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Muitos creram ali em Atenas, entre eles Dionísio e Damares, um casal, né? Depois, Paulo partiu para Corinto e lá conheceu Áquila e Priscila. Aqui, ó. Cadê Corinto? Aqui, ó. Saiu de Atenas e veio para Corinto, certo? E esse casal de judeu, que creram também, né, se converteram, eles trabalhavam juntos porque eles eram fabricantes de tenda, né? E Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses. Muitos creram em Corinto, muitos creram. E depois daquele 1 ano e 6 meses, Paulo se despede, aí navega para Éfesos. Cadê Éfesos? Então, depois de 1 ano e 6 meses, ele se despediu, aí navegou, ó, daqui de Corinto, atravessou, ó, aí veio para Éfeso, onde discutiu com os judeus na sinagoga, né? Eles rogaram a ele para que ele ficasse mais tempo, né? Mas ele queria voltar para Jerusalém. Depois, ele vem para cá, mas nessa segunda viagem, ele demora pouco tempo. Então, ele retorna para Jerusalém, tá aqui, ó, embaixo no mapa, tá vendo? Em Jerusalém. Aí, depois de um certo tempo, de Jerusalém, ele desce novamente para Antioquia, aqui, ó, Antioquia, tá?
Então, Paulo, ele passou um certo tempo aqui, né, em Antioquia. Aí demorou algum tempo e ele inicia a sua terceira viagem. Aí ele demorou aqui um tempo, aí ele vai para a Galácia, a Frígia, né? Aí ele sai. Aqui, ó, ele passa por Tarso, que é justamente a cidade de nascimento dele. Aí vai fortalecendo, ele sai pelas igrejas. Tá vendo as igrejas que ele tinha passado, ele vai. Então, ele chega fortalecendo, né, os discípulos. Aí ele chega, ó, e vem para cá a Éfeso, chega em Éfeso. Então, aqui em Éfeso, havia um convidado, lembra ele na segunda viagem para ele permanecer? E aí ele fica 2 anos, ele fica ali. E ali em Éfeso acontece que 12 homens foram batizados no Espírito Santo, certo? E Paulo permaneceu ali, aqui na cidade de Éfeso, por 2 anos, ensinando na escola de Tirano, né? Onde todos da Ásia, olha só, a Ásia, né? Isso tudo aqui. Todos da Ásia ouviram a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitos milagres, né? Aí ele viaja por aqui, E quando chega aqui em Filipos, lembra? Aqui, deixa eu mudar aqui a mão. Aqui em Filipos. Aqui em Filipos, ele pregando, um jovem cai da janela e escapa da morte, né? Paulo desce, quando Paulo pregou até tarde. Deixa eu ver aqui, parece no mapa. Aqui, ó. Em Filipos. Ele pregando, um jovem estava ouvindo, então Paulo estava pregando até tarde da noite e cai, mas graças a Deus aquele jovem, ele não morre, certo? Aí aqui, de Mileto, cadê Mileto? Vocês vejam os pontinhos aqui, ó, Anfípolis, cadê? Bereia, ele passou aqui pela, deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo, ó, Corinto, Cencreia, onde tá o Atenas, onde está pontilhado, ó, ele volta, aí aqui a Polônia, aí desce direto, aí vem para Mileto. De Mileto, ele manda chamar os anciãos de Éfeso, certo? Aí os anciãos de Éfeso vêm daqui, ó, da cidade de Éfeso, porque ele já tinha passado 2 anos aqui. Aí ele traz eles para cá, em Mileto, certo? Traz os anciãos de lá, exortando-os a perseverarem na doutrina. Aí ele se despede, né? Dizendo para eles, nenhum de vós tornará a ver o meu rosto. Aí eles choram muito, né? Então ele se despede. E dali, ele vem, viaja e volta. Aí partiu dali chegou em Tiro, aí partiu, chegou em Cesareia. Aí lá em Cesareia tem o profeta Ágabo. Ele tomou a cinta de Paulo, né? O cinturão, vamos dizer, o cinturão de Paulo, né? Aí ligando os seus próprios pés e mãos, aí ele diz, né? Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos judeus. E ali Paulo se despede, né? Eles vêm com ele, né? Se despede com ele. Aí ele vem para Jerusalém. Aí Paulo chega em Jerusalém, conta para a igreja, né? É tanto que aqui em Cesareia ele diz, irmãos, não me constranjam. Eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer. Por amor a Cristo, né? A obra, Deus o chamou. Ele não tinha dúvida nenhuma, né? E aí ele vem para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele conta à igreja, né? E as coisas que tudo que aconteceu, né? Que aconteceu no seu ministério, né? Tudo que Deus fez ali entre os gentios, né? E aí ali Paulo vai para o templo e sabe o que acontece? Os judeus da Ásia, gente, vêm daqui para Jerusalém alvoroçar a multidão. E ali a multidão agarra Paulo. Paulo é levado preso para a fortaleza. Antes de Paulo entrar na fortaleza, ele pede permissão ao comandante para falar.
E ali ele prega, gente, ele começa a pregar em hebraico. Quando ele começa a falar em hebraico, todo mundo se cala, né? Aí ele dá o testemunho, fala da salvação por meio de Jesus Cristo e diz que Deus o tinha chamado para ser apóstolo dos gentios. Quando ele fala nisso, gente, eles pedem para que Paulo seja assim, tira esse homem desse mundo, esse homem não convém que ele viva. Aí agarra ele e tal. Aí eu sei que o comandante vai, manda dar uma pisa em Paulo, açoitá-lo e perguntar por que o povo estava daquele jeito. Aí Paulo diz assim, um cidadão romano pode ser açoitado antes de ser julgado? Aí eles ficam com medo, né? Porque aquele comandante ele era Cláudio Lísias, né? Ele ficou assim preocupado, ele disse, mas eu por grande preço eu adquiri esse título de cidadania romana. Ele disse, pois eu sou de nascimento. Aí ele é preso lá, tentam matá-lo, né? E ele ali, porque Paulo ele era nascido, né, em Tarso, da Cilícia, ele era cidadão romano. E ele era filho de fariseu. Ele era da tribo de Benjamim, Paulo. Aí, Cláudio, o comandante, quando sabe que estão tramando uma armadilha para matá-lo, né? Os judeus ficaram jejuando, gente, para matar. Eles queriam a todo custo matar. Só iam comer depois que matasse Paulo. Aí Paulo, o comandante vai, faz uma carta para o governador de Cesareia, né? Encaminha ele para Cesareia, que era o governador, era Félix. E ali ele fica 2 anos e ali ele não é impedido de ser servido pelos seus irmãos ou familiares, né? Aí quando chega o tempo daquele Félix mudar o cargo, né? Ele entrega ao seu sucessor Pórcio Festo, que também escuta Paulo. E Paulo apela para esse governador Pórcio Festo para ser julgado por César, né? Ele é ouvido pelo rei Agripa, faz a sua defesa, né? Ele também dá testemunho de Jesus Cristo, né? A maneira que Jesus o chamou. Aí o rei Agripa diz, se ele não tivesse apelado para César, esse homem deveria ser solto, porque eu não estou vendo motivo nenhum para ele permanecer preso, né? Mas como ele apelou para César, aí ele determina que ele seja levado para Roma, né? E aí vai dar início à 4ª viagem de Paulo. Agora, Paulo, ele dá início à sua 4ª viagem, mas como prisioneiro, né? Segue junto com ele mais 276 pessoas, né? Paulo foi entregue junto com os outros presos a um centurião por nome de Júlio, que o tratava com muita bondade, né? Eles saem dali, viajam e chegam até Sidom, né? De barco, no navio, né? Chegando em Sidom, foi permitido Paulo ver seus amigos e dali partiram e chegando em Mirra, trocaram de navio. Aqui, ó, eles saíram rodeando por aqui, ó, a ilha de Chipre, circularam a ilha de Chipre, chegaram aqui em Mirra. Em Mirra, trocaram de navio. Aí, esse navio vai, então nessa viagem eles enfrentam o mar diante de uma grande tempestade. Aqui, olha, em Mirra trocou de navio, aí começou a navegação. Passaram aqui, ó, pela ilha de Creta, viajaram e chegaram aqui durante 14 dias, enfrentaram grandes tempestades, né? Durante 14 dias. Paulo não temeu, porque Deus tinha dito para ele que ninguém ia se perder. Eram 276 pessoas, gente, naquele navio. E aqui, aquele navio se destroça todo e eles são lançados ao mar, né? E descem aqui, ó, em Malta.
E ali Paulo também operou maravilhas. Passaram 3 dias na casa de um homem chamado Públio. Passaram depois 3 meses, aí partiram para Roma, onde o centurião permitiu Paulo morar à parte com um soldado que o guardava, né? Subiu e chegou aqui, ó, em Roma, tá? E ali ele permitiu que Paulo morasse à parte com um soldado que o guardava, né? E ele ficou prisioneiro por 2 anos, recebia todos que o visitavam, sem impedimento nenhum, pregando o reino de Deus. Aqui, ó, tá vendo? Em Roma. Paulo, na prisão, ele escreveu cartas aos Colossenses, né? A igreja em Colossos, né? A igreja de Éfeso, Filipenses e Filemon.